Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Daremos início a mais uma TPC de Ciência da Natureza. Tem como tema recuperação e aprofundamento. Nossa intenção é te apresentar algumas sugestões de como elaborar seus planos de aula, de recuperação e aprofundamento das aprendizagens com seus alunos. Cada componente curricular elencará algumas habilidades essenciais de um ano série e a partir dessa habilidade essencial, dela foram identificadas algumas habilidades suportes. Foram também elaboradas atividades voltadas a apoiar o desenvolvimento da habilidade essencial a ser desenvolvida. Para isso, vamos sugerir as etapas da metodologia de recuperação e aprofundamento, que se divide em 3 partes. Primeiro, a ativação inicial, o desenvolvimento e, por fim, a finalização. No caso da ativação inicial, elaboraremos o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, a partir de perguntas orais, de debates, vídeos, notícias, leituras de artigos, análise de imagens, dentre outros. No desenvolvimento, no caso da intervenção pedagógica, ela pode se dar pela aula dialogada, pela sala invertida, a apresentação de vídeos, rodas de conversas, análises de cartazes, entre outros. Por fim, a finalização, o professor ele poderá solicitar aos estudantes a realização de atividades para a consolidação das aprendizagens, a partir da produção textual, do mapa conceitual, análise do fluxograma, análise de simuladores, dentre outros. Além disso, é interessante verificarmos se o objeto da aula ele foi contemplado e verificar os pontos que necessitamos apoiar e desenvolver nas próximas aulas. Cada componente curricular irá apresentar um exemplo de como pode ser feito o trabalho de recuperação e aprofundamento, a partir da identificação dessas habilidades essenciais e de suporte e da apresentação de sugestões e exemplos de como realizar o trabalho pedagógico seguindo essa metodologia que nós compartilhamos em 3 etapas: a ativação inicial, o desenvolvimento e a finalização. Porém, cada professor poderá realizar o trabalho considerando as diferentes habilidades essenciais a serem trabalhadas ao longo do semestre, podendo utilizar a mesma lógica dos exemplos aqui apresentados, para favorecer a aprendizagem dos seus alunos. Faremos aqui uma sugestão de rotina para atividades focadas na recuperação e no aprofundamento. Para isso, cada professor ele poderá identificar as necessidades dos seus estudantes. E para apoiar essa organização, propomos o seguinte: os professores dos componentes curriculares que possuem, por exemplo, 3 ou 4 aulas semanais, poderão trabalhar uma aula por semana focados na recuperação e no aprofundamento. Aqueles componentes curriculares que trabalham com 2 aulas semanais podem focar na recuperação e aprofundamento uma aula de 15 em 15 dias. Como é conhecimento de todos, a partir do dia 13 de outubro, algumas aulas no Centro de Mídias foram focadas para a recuperação e aprofundamento, onde foram retomadas habilidades essenciais para o percurso educacional dos nossos alunos. As aulas realizadas atualmente no Centro de Mídias são baseadas no currículo paulista, no caso do ensino fundamental, e no currículo oficial vigente, no caso do ensino médio. Após essa breve introdução, apresentaremos nos próximos slides sugestões e exemplos específicos para os diferentes componentes curriculares do ensino fundamental e do ensino médio.
Daremos continuidade ao nosso estudo com o ensino médio, da área de Ciência da Natureza, pela disciplina de Química. Inicialmente, apresento a vocês a habilidade essencial, reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. Essa habilidade essencial, ela é desenvolvida lá na primeira série do ensino médio. Então, para chegarmos nessa habilidade essencial, observe que desde o primeiro ano do ensino fundamental, já são trabalhadas algumas habilidades suportes, né? No caso do primeiro ano, o aluno é convidado a reconhecer e comparar as características dos objetos do seu cotidiano e identificar os materiais de que são feitos. Duas outras habilidades são trabalhadas no segundo ano. Identificar que materiais os objetos utilizados no dia a dia são feitos, então metais, vidro, madeira, dentre outros. Como são utilizados e também pesquisar informações relacionadas ao uso desses objetos no passado. Outra habilidade, propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos de uso do cotidiano, tendo em vista algumas propriedades desses materiais, como flexibilidade, a dureza, transparência e etc. No terceiro ano, o aluno trabalhará a classificação de diferentes amostras de solo no entorno da escola e reconhecerá suas características, como a cor, a textura, o cheiro, o tamanho das partículas, a permeabilidade, etc. No quarto ano, observamos três habilidades suportes. Identificar misturas na vida diária com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição. Investigar as transformações que ocorrem nos materiais quando expostos a diferentes condições, o aquecimento, o resfriamento, a umidade, a exposição à luz, registrando as evidências observadas em experimentos e diferenciando os resultados obtidos. E concluir que algumas mudanças causadas pelo aquecimento ou resfriamento são reversíveis, como as mudanças de estado físico da água, ou não, como a queima de materiais, por exemplo. Reconhecer a existência em fenômenos do cotidiano. Observe que até aqui estamos abordando e trabalhando habilidades suportes fundamentais, que são importantes para o desenvolvimento daquela habilidade essencial. Até o momento, trabalhamos com alguns conceitos como reconhecer as características, quais os materiais, em especial materiais do cotidiano do aluno, identificar os materiais, qual o uso desses materiais no cotidiano e também no contexto histórico, e quais as propriedades desses materiais. Todas essas características, percebam que elas fundamentam e nos darão base, suporte para trabalharmos com aquela habilidade essencial lá da primeira série do ensino médio. Continuando aqui no quinto ano, ele propõe explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos materiais, como a densidade, a condutibilidade térmica e elétrica, as respostas a forças magnéticas, a solubilidade, respostas à força mecânica, a dureza, a elasticidade, dentre outras. E também identificar e relatar o uso dos materiais em objetos mais utilizados no cotidiano e associar as escolhas desses materiais às suas propriedades, para o fim desejado, como, por exemplo, a condutibilidade elétrica em fiações, a dureza
de determinados materiais em aplicações na infraestrutura de casas ou construções de instrumentos de trabalho no campo, na indústria, dentre outros. Associadas à habilidade essencial contemplada na primeira série do ensino médio, trabalharemos aqui no ensino fundamental, no 6º ano, com 4 habilidades suportes. Primeiro, classificar como homogênea e heterogênea a mistura de 2 ou mais materiais, a partir da observação e da comparação das características e propriedades de diferentes materiais, por meio da execução de experimentos simples, como a mistura de água e sal, de água e areia, dentre outros. Observar, identificar, registrar evidências de transformações químicas decorrentes da mistura de diversos materiais, ocorridas tanto na realização de experimento, quanto em situações do cotidiano, como a mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio, como também pelo conhecimento, por meio de publicação eletrônica ou impressa, de situações relacionadas ao sistema de produção. Selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da investigação e identificação de processos de separação de materiais de uso do cotidiano, bem como pesquisar sobre procedimentos específicos tais como a produção de sal de cozinha e destilação do petróleo. E, por fim, associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo os benefícios e avaliando os impactos socioambientais. No 7º ano, a proposta é discutir o uso de diferentes tipos de combustíveis e máquinas térmicas ao longo do tempo, para avaliar e argumentar sobre os avanços na perspectiva econômica e, consequentemente, as consequências socioambientais causadas pela produção e uso desses materiais e máquinas. Partindo para o 8º ano, o aluno é convidado a identificar e classificar as diferentes fontes renováveis e não renováveis e comparar como a energia é utilizada em residências, comunidades ou cidades, em relação aos princípios da sustentabilidade. E, por fim, no 9º ano, apresentando as últimas habilidades suportes aqui dos anos finais do ensino fundamental, consolidando os conceitos até aqui trabalhados por meio da observação, por meio da análise, por meio da leitura de textos científicos ou não, textos jornalísticos, por meio de experimentos, colocamos e propomos as 2 últimas habilidades suportes, que são investigar as mudanças de estado físico da matéria para explicar e representar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica e identificar e comparar as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. Após a consolidação de todas aquelas habilidades suportes até aqui apresentadas, chegamos na habilidade essencial apresentada aqui na primeira série do ensino médio, que é reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. Trago a você agora, apenas como sugestão, um exemplo de como trabalhar essa habilidade essencial, que é reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e do sistema produtivo, tendo como objeto do conhecimento as transformações químicas na natureza e no sistema produtivo. Essa habilidade essencial ela é contemplada lá na primeira série do ensino médio, na situação de aprendizagem 1. Né? Observe que trabalharemos apenas, não todas, mas uma habilidade suporte aqui, que ela é apresentada lá no 9º ano.
que é identificar e comparar as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. Qual a relação com o material regular? A relação com o material regular está contemplada no São Paulo Faz Escola. Aí você pode olhar lá na primeira série do ensino médio, no volume 1, atividade 1, produção de etanol. Como proposta para ativação inicial, iremos apresentar um experimento. Vamos lá? Nesse experimento, nós vamos usar água, refrigerante de limão, açúcar e bicarbonato de sódio. Na primeira reação, nós vamos usar água e açúcar. Então, a esse recipiente que tem água, eu vou adicionar uma quantidade de açúcar e vou agitar. Então, eu agito essa mistura de água e açúcar e observo o que aconteceu. Então, observe o que aconteceu nessa mistura de água e açúcar. Essa é a solução 1. A próxima solução, nós vamos usar novamente a água, só que agora nós vamos adicionar uma quantidade de bicarbonato de sódio. Agitar. E observar o que acontece nessa solução. Aqui eu tenho minha mistura de água e bicarbonato de sódio. Então, essa é a nossa mistura 2, nossa solução 2. Agora, para a próxima reação, nós vamos usar o nosso refrigerante de limão e vamos adicionar uma quantidade de açúcar, agitar e observar o que acontece. Então, agito e observe o que acontece. Então, essa é a nossa solução 3, que é refrigerante de limão e açúcar. Então, nós tivemos aqui nossa solução 1, água e açúcar. Nossa solução 2, água e bicarbonato de sódio. E nossa solução 3, refrigerante de limão e açúcar. Aqui podemos ver a solução 1, a solução 2 e a solução 3. Então, foi esse o nosso primeiro experimento. Após a apresentação do vídeo, propomos a seguinte movimentação. Das 3 interações apresentadas no experimento, qual pode ser classificada como transformação química? Quais foram as evidências observadas? Após o levantamento prévio do conhecimento do estudante, retome as 3 interações mostradas, indicando que, para ser classificada como transformação química, a interação deve ter a formação de uma nova substância. Refaça a pergunta e compare as respostas dadas nos 2 momentos. Saindo desse momento da ativação inicial, partimos para o desenvolvimento. Solicite que o estudante observe ao seu redor e liste 3 transformações químicas, identificando as evidências de transformação de novas substâncias. A partir das respostas, exemplifique quais interações são transformações químicas e quais são transformações físicas. Por exemplo, o cozimento de um ovo, mudanças de cor, gosto e textura devido ao fornecimento de energia, mudança na composição, transformação química. A evaporação da acetona,
mudanças no estado físico e cheiro devido à absorção de energia, mesma composição, transformação física. E por fim, a última etapa, finalizando. Aqui nós faremos a proposta da utilização de um fluxograma. Conforme estudado no tema Transformação Química na Natureza e no Sistema Produtivo da Atividade 1, Produção de Etanol, solicite ao aluno que ele observe esse fluxograma ao lado do processo de produção do etanol e identifique e classifique as transformações que ocorrem nas etapas a seguir, a fermentação e a destilação. Espera-se que o aluno ele reconheça a ocorrência de transformação química na etapa de fermentação, na qual o melaço é a transformação de etanol, 14%, e a ocorrência de transformação física na etapa de destilação, onde ocorre a diminuição da quantidade de água no etanol. Propõe a correção coletiva e socialização dos registros produzidos, fazendo as intervenções necessárias para contribuir para o desenvolvimento dessa habilidade. Desde já agradeço a sua participação, desejo todo sucesso na atividade aqui apresentada. Tenha um ótimo dia de trabalho, até a próxima! Olá pessoal, eu sou a professora Amanda, PCNP de Biologia, e hoje nessa TPC traremos uma proposta de atividade relacionada à recuperação e aprofundamento. Para essa atividade, nós escolhemos trabalhar uma habilidade essencial específica. A habilidade é descrever as relações alimentares que se estabelecem entre os seres vivos que participam de cadeias e teias alimentares. Essa habilidade está presente na primeira série do ensino médio. Neste momento, nós apresentaremos uma breve síntese das habilidades suporte que são trabalhadas ao longo dos anos e séries. E essa habilidade suporte, ela está relacionada com a habilidade essencial que nós destacamos inicialmente. Então, para o primeiro ano, nós podemos ver que não existe nenhuma correspondência. Já para o segundo ano, apresentam-se duas habilidades suporte. Então, nós temos a primeira, investigar em diferentes ambientes do seu cotidiano ou da sua região a importância da água e da luz para a manutenção da vida e dos seres vivos. Segunda habilidade, identificar as principais partes de uma planta, raiz, caule, folhas, flores e frutos, e a função desempenhada por cada uma delas, e analisar as relações entre as plantas, o ambiente e os demais seres vivos. Então, neste momento, nós podemos destacar, assim como na habilidade essencial, a relação entre os seres vivos, nessas duas habilidades suporte. Para o terceiro ano, apresentamos a seguinte habilidade: identificar características sobre o modo de vida, hábitos alimentares, reprodução, locomoção, entre outros, dos animais do seu cotidiano, comparando-os aos de outros ambientes. Para o quarto ano, apresentam-se 3 habilidades suporte: analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do sol como fonte primária de energia na produção de alimentos. Esta habilidade suporte, ela está inteiramente relacionada com aquela habilidade essencial, que além de falar do fato das relações alimentares, ela fala também sobre as fontes de energia. Temos a outra habilidade, descrever e associar o ciclo da matéria e o fluxo de energia que se estabelecem entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema. E por último, reconhecer a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, bem como a importância ambiental desse processo. Quinto ano, organizar um cardápio equilibrado com bases nas características dos grupos alimentares, nutrientes e calorias, e nas necessidades individuais, atividades realizadas, a idade, sexo, etc., para a manutenção da saúde. Agora apresentaremos sexto ano. No caso do sexto ano, não temos nenhuma correspondência. Sétimo ano. Identificar possíveis impactos provocados pela ocorrência de catástrofes naturais ou alterações dos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema.
e avaliar de que maneira podem afetar suas populações quanto às possibilidades de extinção de espécies, alteração de hábitos, migração, entre outros. Então é interessante essa habilidade aqui, pois ela traz uma outra vertente, né? Ela vai falar um pouquinho sobre os impactos, né, no meio ambiente relacionados a catástrofes ou até pelo homem, né, que vão estar alterando as relações entre os seres vivos. 8º ano, não apresenta nenhuma correspondência. 9º ano, pesquisar e selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas, nas distâncias e tempo envolvido em viagens interplanetárias e interestelares. E primeira série é a habilidade essencial que nós destacamos, né, que traz lá descrever as relações alimentares que se estabelecem entre os seres vivos, destacando a participação das cadeias e teias alimentares. Nós trazemos aqui um exemplo de entrelaçamento de uma situação de aprendizagem para a primeira série do ensino médio. Destacamos a habilidade essencial, sendo o objeto do conhecimento a manutenção da vida, fluxos de energia e matéria. Trazemos os temas cadeias e teias alimentares, níveis tróficos e ciclos biogeoquímicos. Habilidades de suporte. Nesse momento a gente escolheu apenas uma, né? Reconhecer que os produtores de matéria orgânica não são apenas as plantas, mas todos os organismos clorofilados, assim como os consumidores não se restringem a animais. E a relação com o material é o caderno do aluno, né, da primeira série do ensino médio, volume 1. Para a construção de uma atividade de recuperação e aprofundamento, é importante dividi-la em 3 etapas. Então, a primeira é a ativação inicial, onde há um momento de envolvimento com a temática e levantamento de conhecimentos prévios dos estudantes. Nesse momento é importante a elaboração de perguntas ou situações problematizadoras, destacando a contextualização. Então, quando nós falamos em contextualizar uma situação, é importante trazer o cotidiano do aluno e o interesse real desse aluno. Então, destacar a escola, a residência e a comunidade onde ele vive. Propomos a utilização de uma questão problematizadora. A segunda etapa é o desenvolvimento. Aplicação de atividades estratégicas para desenvolvimento das aprendizagens almejadas, com diversificação da organização dos tempos e espaços e das intervenções pedagógicas. Realização de experimentos, elaboração de esquemas, tabelas, gráficos, trabalhos, entre outros, para a resolução de questões, leitura e análise de textos de divulgação científica ou científicos. Propomos aula dialogada com elaboração de esquemas, análise de esquemas, elaboração e socialização de atividades. Então, neste momento, é a mão na massa. E, finalizando, sistematização dos objetos de conhecimento aprendidos, a ser realizada por meio de uma produção. Essa produção pode ser textual, através de um mapa conceitual, elaboração de produto educomunicativo, de um material de campanha, entre outros. Propomos solicitar uma produção individual de cadeias e teias alimentares, no caso do tema destacado. Então, a verificação do objeto da aula e pontos de atenção para encadeamento das próximas aulas. Sendo assim, vamos iniciar a nossa proposta de atividade. Então, para a ativação inicial, vamos trabalhar questões problematizadoras, Então, trazemos lá, considere os seguintes seres vivos presentes na Mata Atlântica, tais como capivara, capim, onça, cobra, sapo, fungos, bactérias e grilo. Aí trazemos 2 questões norteadoras. Quais relações alimentares que podem ocorrer entre os seres vivos citados? Nós, seres humanos, fazemos parte dessas relações alimentares? Então, esse momento é onde os alunos irão comentar as questões, refletir sobre o tema. Após a escuta dos estudantes em relação às questões e levantamento dos conhecimentos prévios, é importante verificar se identificam
quem se alimenta de quem, os papéis dos seres vivos na cadeia alimentar, ou seja, os níveis tróficos, o fluxo de energia, conceitos de cadeia e teia alimentar. E também se reconhecem que os seres humanos fazem parte dessas relações alimentares. Então, o professor ele vai nortear toda essa etapa, né, da execução da atividade. Para o desenvolvimento. Então, a partir do diagnóstico obtido durante a ativação inicial, o professor ele vai retomar os conceitos não aprendidos. Para tanto, propomos utilizar os exemplos dos seres citados. Então, ele vai retomar os conceitos que não foram aprendidos, utilizando ainda o exemplo inicial. Então, associados às contribuições dos estudantes. Então, lembrando sempre, retomando os conhecimentos prévios dos estudantes. Por meio de uma aula dialogada, elaborar exemplos de cadeias e teias alimentares, esclarecendo o papel de cada um dos seres citados no ambiente. Lembrando também de incluir os seres humanos nessa discussão. Na sequência, o professor vai solicitar que desenvolvam a atividade apresentada a seguir. Então, nós temos lá, no caderno do aluno, no volume 1, página 40, a proposta, né, de um estudo através de 4 questões. Então, ele apresenta 2 figuras, uma cadeia alimentar e uma teia alimentar. E, em cima dessas 2 figuras, ele traz 4 questões. Então, as questões são: qual o significado das setas? Quais são os produtores representados na cadeia e na teia? Qual o papel dos decompositores? Eles devem ser inseridos na cadeia alimentar? Cite exemplos de consumidores presentes nos esquemas, classificando de acordo com o nível trófico. Então, para cada questão, ele vai observar as figuras e responder. O professor vai solicitar que os estudantes compartilhem suas respostas de forma virtual ou presencial, dependendo do momento da escola. E, caso necessário, o professor vai realizar as devidas correções. Durante a socialização, é importante enfatizar o papel desempenhado por cada um dos seres para a dinâmica de um ecossistema, utilizando os esquemas da própria questão. Então, o desenvolvimento dessa atividade é muito importante para o aluno estabelecer todas as relações que o tema traz. E, finalizando, a intencionalidade é que os estudantes compreendam que as relações alimentares ocorrem nos ecossistemas e que nós fazemos parte desses processos. Para a sistematização dos objetos de conhecimento aprendidos, sugerimos que os estudantes construam uma teia alimentar com organismos comuns na sua região e que incluam o ser humano. Na teia alimentar devem apontar níveis tróficos dos seres vivos envolvidos, sentido do fluxo de matéria e energia. O material produzido ele pode ser compartilhado com os outros colegas. E sendo assim, o professor vai utilizar a produção dos estudantes para verificar se as aprendizagens pretendidas foram alcançadas. Como referência, nós temos a aula no Centro de Mídias, que foi apresentada no dia 30/4, a aula de cadeias e teias alimentares, e também a atividade do caderno do aluno, volume 1, a interdependência da vida, os seres vivos e suas interações. Sou o professor Wagner e vim apresentar para vocês, na disciplina de Ciências, possibilidades de trabalho com a recuperação em uma habilidade específica relacionada ao 7º ano. Em específico, a habilidade que trabalharemos será do ensino fundamental, 7º ano, Ciências, habilidade 2, que é diferenciar a temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações cotidianas de equilíbrio termodinâmico e identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica. Então, como já havia dito, o ano sério que a gente vai trabalhar aí é o 7º ano. Para que possamos aplicar essa habilidade essencial, nós temos uma série de habilidades de suporte. Relacionado à questão da termodinâmica, a gente começa já a trabalhar esses conceitos lá no 1º ano, quando a gente discute nessa habilidade de reconhecer e comparar as características dos objetos de seu uso cotidiano, identificar os materiais de que são feitos, a gente já inicia um processo de reconhecimento de material
para posteriormente, lá no 7º ano, a gente já conseguir identificar, através dessa característica do material, nas suas propriedades físicas, essa questão associada à termodinâmica também. Já no 2º ano, nós temos aí 3 habilidades, né, que foram desenvolvidas lá atrás para oferecer suporte a essa habilidade relacionada à termodinâmica. Então, a primeira habilidade, identificar de que materiais os objetos utilizados no dia a dia são feitos, metal, madeira, vidro, entre outros, como são utilizados e pesquisar informações relacionadas ao uso desses objetos no passado. Veja que essa habilidade ela faz um resgate histórico dos objetos, né, que faziam parte do cotidiano e fazem parte também do cotidiano até hoje. Outra questão interessante dentro dessa ideia de pesquisa é a gente propor aos alunos possibilidades aí associadas à questão da engenharia, da mecânica. Obviamente que por se tratar de 2º ano, a gente não precisa explorar muito, né, lá naquele contexto. Mas já com o pessoal do 7º ano, no resgate dessa habilidade, a gente pode fazer essas relações. E veja que isso está associado também à 2ª habilidade, onde ela propõe o uso de diferentes materiais para a construção de objetos de uso cotidiano, tendo em vista algumas propriedades desses materiais: flexibilidade, dureza, transparência. Então, no processo de construção de um protótipo ou na construção de um experimento, onde a gente vai analisar as características físicas desses materiais, é interessante a gente já oferecer discussões, né, que levem o aluno a essa reflexão, né, que da característica física dos materiais, né, elas estão associadas à questão da termodinâmica, que é aquela habilidade do 7º ano que a gente tem como essencial. A habilidade 08, observar, registrar e comparar o efeito da radiação solar, aquecimento e reflexão em diferentes tipos de superfície: água, areia, solo, superfícies escuras, claras, metálicas, etc. Então, ela complementa essas outras 2 habilidades e agora a gente adiciona a questão do calor, propriamente dito, para a gente discutir as primeiras reflexões, né, que os alunos farão em torno da questão da termodinâmica. No 5º ano, há uma complementação destas habilidades que nós já discutimos no 1º e no 2º ano. Veja que aqui nós vamos explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem as propriedades físicas dos materiais. Ainda assim, fazendo um contraponto àquela habilidade lá do 2º ano, onde nós estávamos apenas observando e identificando alguns conceitos. Agora, nós já vamos explorar esses fenômenos. Então, a habilidade ela já traz um passo à frente daquilo que foi discutido anteriormente lá no 2º ano. Trabalhando, então, as características físicas dos materiais e inserindo outras discussões relacionadas à ciência propriamente dita, como o estudo do que é a densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças mecânicas, dureza, elasticidade, dentre outras. Então, são adicionados aqui outros objetos de conhecimento para serem trabalhados dentro desse contexto do 5º ano. Uma parte B desta habilidade, ainda associada a essa mesma habilidade, mas um desdobramento dessa habilidade, na sua parte B, a gente identifica e relata o uso de materiais em objetos mais utilizados no cotidiano e associa as escolhas desses materiais às suas propriedades para o fim desejado, como, por exemplo, a condutibilidade elétrica em fiações, a dureza de determinados materiais em aplicações na infraestrutura de casas ou construção de instrumentos de trabalho no campo, na indústria, dentre outras. Veja que aqui a gente já
consolida um pouco mais esses conceitos que foram trabalhados no primeiro, no segundo e na parte A dessa habilidade no 5º ano. No 6º ano, os alunos já são convidados à experimentação. Então, além da observação, da identificação, há também o registro desses experimentos que eles farão, portanto, relacionados a transformações químicas e também mistura de materiais. E aí ele faz a sugestão dos ingredientes para fazer um bolo, da mistura do vinagre e bicarbonato de sódio, e também dessas mesmas relações das transformações químicas e misturas nos sistemas de produção. Já a habilidade 11 está relacionada ao eixo temático Terra e Universo. Já é uma transição, né, do matéria e energia para esse eixo, onde nós podemos convidar os alunos a caracterizar, né, as estruturas do planeta Terra, da sua parte mais interna até a sua atmosfera. E no 7º ano, com a habilidade essencial 02, relacionado aí ao equilíbrio termodinâmico. E também, né, associado aí aos processos de propagação térmica. Veja que aqui também selecionamos a habilidade 03 para poder dar continuidade a seguir, né, na sequência didática que vamos sugerir a vocês. E aí a habilidade, ela pretende, né, através da propagação de calor, visualizar aí os materiais que são condutores e isolantes, né, tanto aí no cotidiano, quanto também no funcionamento de equipamentos, né, então associados à garrafa térmica, coletor solar, para a construção aí de soluções tecnológicas a partir desse conhecimento trabalhado. Até uma proposta nessa 03 de a gente fazer aí um protótipo, né? Onde a gente explore mais um pouco dessa questão da habilidade 02 associado ao equilíbrio termodinâmico. Já caminhando para a conclusão do vídeo, nós temos então um exemplo, né, de recuperação associada a essa habilidade essencial, trabalhando também a questão das habilidades suportes. Então, para facilitar a nossa compreensão, a gente vai sistematizar aqui uma sequência didática para facilitar a compreensão. Então, nós temos aí a habilidade essencial, o objeto de conhecimento, que é formas de calor, propagação de calor, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. As habilidades suportes que nós escolhemos serão apenas duas. As de ciências do próprio 7º ano, a habilidade 3, e a habilidade do 5º ano, a parte A da habilidade. Então, de todas as habilidades que nós trabalhamos enquanto suporte, a gente não precisa trabalhar todas, mas a gente pega aquelas que julgamos mais importantes para poder fortalecer essa discussão no processo de recuperação dessa habilidade 02, dando continuidade ao próprio conceito que vai ser trabalhado aí durante o 7º ano. Então, habilidade essencial, objeto de conhecimento, habilidade suporte. Ativação inicial, então, a gente pode fazer algumas questões norteadoras, onde nós vamos questionar os alunos se hoje está frio ou se eles estão sentindo calor. Seria aí uma pergunta inicial para nortear essa pesquisa, né, nossa, essa intervenção nossa para verificar se o aluno ele compreendeu ou não aquele conceito. Num dia frio, você procura um cobertor? Se é ele que te esquenta, então por que ele está frio dentro do armário? Então é uma pergunta já para a gente desequilibrar o aluno e já ter aí uma resposta dele, né, onde teremos várias respostas para a gente poder compor um mosaico e começar a fazer a nossa intervenção. Já no desenvolvimento, entra aí a questão do churrasco. E a partir das respostas que eles deram inicialmente, a gente começa aí a trabalhar o estabelecimento de relações com outros fenômenos, né? Por exemplo, como o próprio churrasco. Então, a condução, a gente pode até questionar se os metais eles são bons condutores ou não, a convecção de líquidos e gases e a irradiação em forma aí de onda eletromagnética. Então, a gente pode trabalhar com esses conceitos com os alunos. Uma outra questão muito interessante é explorar dentro da finalização algum texto, né, que vai trabalhar sobre essa questão
E também aqui ele propõe em específico a utilização de um simulador, que está lá no PHET, o pessoal chama de PET, né? É um site gratuito, é uma plataforma gratuita, onde o professor pode entrar, os alunos também, e pode fazer toda uma simulação aí, com temperatura, com pressão, com os gases, né? De que forma que vai ter aí a transformação física desses materiais, né? Do sólido, líquido e gasoso. Aparecem gráficos para que os alunos possam compreender essas movimentações. Uma infinidade de recursos que nós temos aí dentro desse programa, né? Dentro desse software, dentro dessa plataforma, para a gente explorar com os nossos alunos esse conceito associado à termodinâmica. Então, nós temos aí, enquanto referência, né, as aulas do Centro de Mídia sobre propagação de calor lá do dia 18/5, que a gente pode utilizar nesse processo de recuperação também, e o próprio caderno do aluno. Para a gente finalizar, então, essa atividade, vai estar aqui na descrição do vídeo um modelinho para vocês desenvolverem uma atividade aí com auxílio do coordenador, tá? Então, o nosso desafio para vocês é que vocês busquem aí dentro do componente curricular de vocês uma sequência didática onde os alunos tiveram maior dificuldade. E conforme os exemplos, desenvolva aí um roteiro de recuperação e aprofundamento, constando então da habilidade suporte, habilidade essencial, né? Escolham lá 2, 3 habilidades suporte até chegar naquela habilidade essencial, mas façam esse caminho que é rico e é extremamente interessante para a gente ter um conhecimento, um domínio maior também da progressividade dessas habilidades ao longo do processo formativo dos alunos. Uma ativação inicial, desenvolvimento, finalização, como foi essa sequência que todos nós fizemos aqui. E depois socialize aí com os professores na TPC a sua proposta. Não esqueça também de responder aí aos nossos estacionamentos de dúvida e deixe lá as suas considerações com relação a essa proposta de aula de hoje, ok? Um grande abraço para vocês, até mais e bom trabalho.